A gente vem para o culto para entregar o nosso melhor a Deus, ao nosso Senhor, para entregar o nosso melhor a Deus. Nessa manhã eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo aqui, Salmo 133, e podem ler comigo. Igual com bom agradável é que irmãos vivam unidos. Viver, né? Unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, do qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como a parte que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos, está falando que como é agradável a gente viver em união. Como é bom termos comunhão. A Bíblia fala que uma corda de um fio só, ela é forte, mas ela não é tão forte. Se tem uma corda com 2 fios, ela fica mais forte. E se tem uma corda de 3 fios, ela fica mais forte ainda. Então, ao meu entendimento, significa que quando eu faço a minha comunhão com meu irmão, eu passo a minha situação, as minhas dificuldades para o meu irmão. E meu irmão passa dele para mim. Assim a gente ora junto em mais objetivo, com mais orações no mesmo objetivo. Isso torna mais capaz. Porque às vezes a minha fé não está tão forte o suficiente. E a do meu irmão está. Isso me ajuda, isso me impulsiona o meu milagre a chegar mais rápido. Vamos orar a Deus? Seus irmãos sabem das dificuldades que você passa? Se não sabe, a gente pode melhorar isso aí e comunicar. Amém, amém? Vamos orar então? Espírito Santo de Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas. Senhor Jesus, te agradecemos pelo Senhor ter nos deixado viver, acordar, Senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom e nós temos provado, nós desistimos por isso. Senhor Jesus, te agradecemos por o Senhor estar conosco todos os dias. Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, pela nossa família. Deus, te agradecemos por tuas bênçãos em nossas vidas. Meu Pai, te agradecemos pelas dificuldades que vencemos essa semana, pelos leões que matamos, pelos ursos que matamos. Senhor Jesus, também te agradecemos pela vitória do Senhor, pela vida sobre a morte que o Senhor nos deu a garantia que teremos. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, abre o nosso coração, Deus, abre o nosso entendimento, nos ajude a entregarmos, ó Deus, um culto verdadeiro, racional ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos, sobre nossas vidas o Senhor é maior. Meu Pai, então queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, abra a nossa mente, ó Deus, a recebermos a Tua palavra. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor multiplique a unção sobre o louvor. Deus, multiplique a unção sobre a palavra. Meu Pai, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui mais fortes, mais alicerçados, mais firmes, mais convictos, ó Pai, no Senhor. Meu Pai, com a certeza da salvação que o Senhor nos dá. Espírito Santo de Deus, opere esse milagre em nossas vidas. Meu Pai, as pessoas que ouvem, as pessoas que passam à frente desse local, as pessoas que moram em cima, sintam, ó Deus, o desejo, a vontade de conhecer e ter uma intimidade maior contigo. Espírito Santo de Deus, nos ajude a sermos mais parecidos contigo em nossas atitudes, em pensamentos, em falas. As pessoas que nos rodeiam, ó Pai, possam enxergar o Senhor em nossas vidas. Deus, te agradecemos por tuas bênçãos em nossas vidas e em nome de Jesus nos abençoe. Amém, amém. Vamos receber o louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, aquele que há de vir. Louve o Senhor nessa manhã, que aprove ao Senhor de você estar presente. Quantas pessoas quiseram estar aqui e não puderam, mas o Senhor permitiu que você levantasse nessa manhã, que você estivesse respirando. Então agradeça a Ele, louvando, adorando, glorificando. Exalte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Derrama o teu poder, derrama a tua glória nesta manhã, meu Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te rendemos graças, ó Pai. Aleluia. Teu maior prazer
Senhor Jesus Cristo, ao único que é digno dos nossos aplausos, da nossa adoração. Aleluia, Jesus. Só Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluias. Graças a Deus te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças a Deus te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador.
olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar no fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração, Senhor, somente a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar no fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh Jesus, aleluia. Nós somos um milagre. Aleluia. Oh Espírito Santo. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Nós somos o milagre do Senhor. Aplauda bem forte ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos receber a nossa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus. Todo mundo bem?
Cadê um bom dia, irmão que está ao seu lado? Está atrás, à sua frente. Dá um bom dia, dá um abraço apertado. Vamos louvar o Senhor, agradecer. Bênção está de volta. Vitória da bênção. Aleluia. Graças a Deus. Alegria do Senhor. E a gente queria compartilhar um versículo com vocês antes da gente tirar as nossas ofertas, que fica lá no livro de Salmos 33. Versículo 20, 21 e 22. Diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, aqui o salmista, ele exalta, ele louva o Senhor e ele diz que a nossa alma espera no Senhor. Então, a nossa alegria, a nossa esperança, nosso prazer vem do Senhor. Então, tudo que nós temos, nós devemos confiar nele. Nós não confiamos na política, nós não confiamos no nosso trabalho, nós confiamos no Senhor. Porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá o vigor, é Ele que nos dá a saúde, para que a gente possa sair todos os dias da nossa casa para buscar o nosso pão de cada dia. Então, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, a gente não espera nada de bom de ninguém que seja na área política, na área financeira, que seja em qualquer outra área, porque a nossa esperança, a nossa alegria tem que ser no Senhor. Porque se não for nele, a gente se frustra, a gente fica indignado, a gente fica triste, depressivo, porque o mundo cada dia está pior. Cada hora que você lê uma notícia, que você abre a internet, são situações que nos levam a, muitas das vezes, desanimar. Falar, o que eu vou esperar dessa nova geração? Essa semana, um MC foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Ele estava fazendo uma coisa boa? Não. Ele era uma pessoa que está sendo investigada por tráfico, por tantas outras coisas. E quando ele saiu da cadeia, olha a multidão de pessoas que estavam aguardando ele do lado de fora. Parecia até Barrabás quando falaram Jesus ou Barrabás. As pessoas falavam Barrabás e ficaram naquela euforia toda. E uma multidão seguindo aquela pessoa que não tinha nada de bom para oferecer. Então, quando a gente olha para aquilo, a gente fala o que eu vou esperar dessa nova geração? O que eu vou esperar dos políticos, dos cantores, dos atores, de pessoas que estão aí influenciando os nossos jovens? Então, a gente deve colocar a nossa esperança no Senhor e pregar o Evangelho e falar de Jesus para as pessoas próximas da gente, de levá-los a entender o verdadeiro Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, a nossa esperança, a nossa confiança deve estar no Senhor. E quando a gente oferta, quando a gente dizima, a gente está colocando a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Porque é só nele que nós devemos estar todos os dias acordando, dormindo, porque se a gente for esperar coisas boas no mundo, a gente se frustra. Amém? Então você pode vir, colocar aqui o seu dízimo, colocar a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa manhã. Muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, te prestando culto vivo,
verdadeiro. Ó Pai, recebe as nossas ofertas nessa manhã, os nossos dízimos. Senhor, que Tu recebas como um aroma suave. Meu Deus, o coração generoso de cada um aqui. Que Tu venhas, ó Deus, suprir as Tuas necessidades físicas, emocionais, psicológicas. Meu Deus, que Tu venhas abençoá-los em tudo, trazendo saúde, trazendo prosperidade, vida abundante em todas as áreas, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A gente, antes de passar para o missionário aqui, a gente queria só dar um aviso, tá? No próximo domingo teremos Santa Ceia. Então, convide, chame os seus amigos, seus irmãos que queiram participar conosco, tá? E também nós fazemos aquela arrecadação das cestas básicas. Então, quem quiser doar uma cesta básica, quiser doar um alimento, para a gente montar o nosso kit, tá? Então, em domingo de manhã vocês podem trazer, ou qualquer coisa, quiser passar o Pix também para a gente poder comprar, é só vocês entrarem em contato com a gente. Tá ligado? Amém. E o pastor agradece pelas orações, ele chegou bem lá em Aparecida de Goiânia. Tá? Ontem eles estiveram o dia inteiro lá com estudo, discipulado, e foi um momento muito especial com a família. Hoje de manhã, eles iam ter também mais discipulado, evangelismo, e à noite vai ser o culto. Tá? E que vocês orem por ele no retorno na segunda-feira, porque são mais de 13 horas de viagem. Eles saíram daqui às 5 horas da manhã, na sexta-feira, só chegaram lá quase meia-noite, porque a estrada é precária, né? Imagina, se para o lado de cá as estradas são ruins, imagine para o lado de lá aqui, né? Então, tinha que ir mais devagar, então o tempo que eles acharam que seria foi muito maior. Mas, graças a Deus, chegaram bem. Tá? E que vocês continuem a oração aí por eles, em nome de Jesus. Amém. Para Romildo, vamos receber o... Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Já vai para a noite desse curso aí, já começou a aprender já. Glória a Deus, irmãos. Então, poder sentar. Aí, com pão e com maravilhoso, e os irmãos e não enviam. Com pão e com maravilhoso, e os irmãos e não enviam. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Com bom e com maravilhoso que os irmãos e não enviam. Com bom e com maravilhoso que os irmãos e não enviam. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Agora sim. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, né? O motivo de estarmos aqui, ele é o dono da palavra. Podem sentar, ficar à vontade. E ele é a razão, pelo menos deveria ser a razão de todo o culto evangélico, né? Todas as atenções deveriam ser voltadas para a sua obra. Felizmente, né? Nós vemos quanto mais passa o tempo, mais distante os pregadores, as pessoas ficam do verdadeiro evangelho, passando muito rápido diante da cruz. Vemos as mensagens são mais voltadas para as necessidades do ser humano do que propriamente a obra redentora de Cristo, né? Passa muito rápido no mais importante. Amém? Então, gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias em Efésios,
capítulo 1, e vamos ler até o versículo 14. Nós vamos meditar sobre a doutrina da redenção. Amém, meus irmãos? Uma doutrina muito importante, se bem que todas as doutrinas são muito importantes. Essas doutrinas são elos, como se fossem elos de corrente, né? E esses elos foram forjados na eternidade por Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. E não tem elo que possa ser quebrado. Amém? Ela se estende de uma eternidade a outra. Ela tem início na eternidade passada, ela se estende em nosso tempo e alcança a eternidade futura, que é a nossa glorificação. Então, esses elos são poderosos, amém? Sabemos que uma corda ou uma corrente, ela tende a ser quebrada ou a arrebentar no local mais frágil, não é isso? Mas essa corrente, forjada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ela não tem elos frágeis. São todo-poderosos, amém? Todo-poderosos, por exemplo. Que foram forjados anteriormente na eternidade. Glória a Deus. Então, como diz Jó, né? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Então vamos começar. Efésios 1. Acharam Efésios aí? Amém. Então, alguém já disse que essa carta aos Efésios é a carta do terceiro céu, né? Então, é uma carta que nos leva realmente ao terceiro céu. Agora, estou lembrando que o pastor falou que ia dar um estudo, né, sobre Efésios 1:14, e eu, sem pensar aqui, né, peguei Efésios 1:14. Então, vai ser uma introdução, pelo menos aqui, né, que o nosso pastor vai nos ensinar, amém? Então vamos lá, vamos ver. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das cidades celestiais em Cristo. Como também nele, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito dele, significa o seu propósito, né? Segundo a sua vontade, né? Segundo Deus aprova, de sua vontade, para louvor e da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, e que ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. E nele digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, alguém já disse, né? Que tudo que nós lemos aqui, do versículo 1 ao 14, no original, é uma frase só. O apóstolo Paulo, inspirado, recebendo uma inspiração sobre o Espírito Santo, ele não para. Nós temos aqui a divisão em parágrafos, né, e em versículos. Mas no original está direto. É uma frase só.
É a frase mais longa da Bíblia. Amém? Do 1 ao 14. E nós sabemos, né, que no original não existe a divisão de capítulos, né? Nem versículos, nem parágrafos. Então, por exemplo, a divisão em capítulos, se eu não me engano, deu no século XIII. Por versículo, no século XVI. E lá para o século XVIII e XIX foi feita a divisão por parágrafos. Amém? Então, meus irmãos, a doutrina que nós vamos meditar, tem várias doutrinas aqui dentro do que nós vemos aqui. Amém? Mas, pelo tempo, nós vamos meditar em uma doutrina, que é a doutrina da redenção. Amém? Valeu. Deixa eu colocar aqui. Então, a doutrina da redenção. Amém, meus irmãos? Os irmãos sabem o que é redenção? Então, quem já sabe, vai ficar sabendo com mais profundidade nessa manhã, e quem não sabe vai ficar sabendo a partir de agora. Então, o termo, né, o que significa redenção? O termo, né? Libertação ou resgate de uma pessoa ou coisa, geralmente de uma situação de escravidão. Existem várias definições, eu escolhi duas, que eu creio que aproxima mais da mente do apóstolo Paulo, do autor aqui, né? A outra aqui é um ato de comprar de volta, onde o preço é pago. Amém? Então, redenção significa exatamente isso. É o ato de comprar, de libertar do estado de escravidão. É um ato de comprar de volta. Então, redenção significa exatamente isso. Por que comprar de volta? Cristo na cruz, ele estava ali representando pessoas. Amém? Temos que nos livrar do falso conceito de que Cristo na cruz estava dando oportunidade, chance para as pessoas serem salvas. Cristo não estava dando chance para as pessoas serem salvas. Cristo não estava tentando salvar pessoas ali. Cristo não estava tentando salvar o mundo inteiro. Cristo estava representando pessoas ali. Cristo estava salvando de maneira eficaz pessoas que o Pai elegeu na eternidade. Amém? Aleluia. Se você acredita num Deus que tenta, eu acho um absurdo as pessoas acreditar que Deus tem sonho. Quem tem sonho é eu e você, né? Quem tem sonho de morar melhor, num lugar melhor que você mora? Né? Quem tem sonho de ganhar melhor, mais dinheiro? Quem tem sonho de ter uma menos barriga? Quem tem sonho, né, de, sei lá, viajar, conhecer outros países, né? Quem tem sonho de querer aprender mais? Então temos sonhos, com vários, né? Quem gostaria de ter um corpo escultural, não é pecado, né? Então, nós somos criaturas limitadas, por isso sonhamos. Sonho significa o quê? Você almejar, emular algo, né, que está longe, né, do seu alcance. Isso não é sonho. Você pode falar assim, não. Por exemplo, quem pode comprar uma bala? Você deveria comprar uma bala. Não é sonho. Pode ser aqui. Mesmo se não tiver sentado no bolso, é fácil de você arrumar, né? Agora, um sonho de participar de um cruzeiro marítimo. Aí é sonho. Né? Amém? Mas com Deus não é assim. Deus não tem dificuldades para executar aquilo que Ele determinou. Amém? Deus é soberano. Então Cristo nunca tentou fazer algo. O Espírito Santo não está tentando salvar a gente, preservar a gente. O Espírito Santo está chamando de maneira eficaz as pessoas as quais Cristo representou na cruz. Amém? E está preservando aqueles que já ouviram o chamado eficaz dele. Glória a Deus. Então, o Evangelho é uma obra sólida do nosso Deus. Vou repetir, vou ser repetitivo. Nós tentamos as coisas difíceis para nós. Talvez aos nossos olhos impossíveis. Deus não tem impossíveis. Deus determina e Ele executa de maneira eficaz. Amém?
Esse é o Deus da Bíblia. Amém, meus irmãos? Fora disso aí, é um Deus imaginário que a pessoa tem. Nós temos que tomar cuidado para não perder o Deus verdadeiro e começar a crer no Deus imaginário. Por exemplo, quando estamos orando, você não pode